anjo Gabriel anuncia ao sumo sacerdote Zacarias o nascimento de João Batista e, posteriormente, anuncia a Maria o nascimento de Jesus. No livro São Lucas, capítulo 1, versículos 13 a 20, diz que o anjo Gabriel anuncia ao sumo sacerdote Zacarias o nascimento de João Batista, quando disse estas palavras: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E, respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, então poderás falar, até ao dia que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Assim, quando Isabel estava no 6º mês de gestação de João Batista, o anjo Gabriel foi enviado por Deus para anunciar agora a uma segunda pessoa, a Maria, sobre o nascimento de Jesus, mencionado no capítulo 1 dos versículos 30 e 31 do mesmo livro de São Lucas. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isto, visto que não tenho marido? Confirmemos no livro São Lucas, capítulo 1, versículo 34, a interrogação de Maria. E ao mesmo tempo, respondendo Gabriel, o anjo explicou a Maria como sucederia a concepção de Jesus, dizendo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35. Por conseguinte, a expressão descerá sobre ti o Espírito Santo significa que descerá sobre Maria o Espírito Santo de Deus, que é um ser impessoal. E em seguida as expressões das letras E e da vogal A e da palavra virtude têm significados bem definidos. Aqui a letra E significa aditar ou adicionar. É uma conjunção aditiva. Assim sendo, a Bíblia nos informa que além do Espírito Santo, que é um ser impessoal, haveria mais um ser presente no momento da concepção. É exatamente as expressões literais das letras E, que é uma conjunção aditiva acompanhada da vogal A, que é a forma feminina do artigo seguida da palavra virtude, que significa uma pessoa justa. Portanto, a frase "e a virtude do Altíssimo", constituídas com as letras E, que é um aditivo, mais a presença da vogal A, que é a forma feminina do artigo seguida da palavra virtude, declara ser uma pessoa justa do Altíssimo, que literalmente quer dizer uma pessoa justa de Deus, e este te cobrirá. A palavra cobrirá significa ocupar inteiramente, e a expressão sua sombra significa a presença de um corpo opaco, de um corpo físico. Portanto, a frase cobrirá com a sua sombra evidentemente quer dizer ocupar inteiramente o corpo físico de Maria
com a sombra da virtude. Assim, estas duas últimas palavras citadas significam com o corpo físico de uma pessoa justa. Vamos imediatamente à estupenda conclusão de como ficará a misteriosa frase até então codificada, agora finalmente pronunciada literalmente ao mundo cristão. Descerá sobre Maria o Espírito Santo, e a pessoa justa de Deus ocupará inteiramente o corpo físico de Maria com o seu corpo físico. Em tal grau, lembremos que esta suntuosa revelação foi apenas uma das 25 teses detalhadamente decodificadas que extraordinariamente mudarão em processos graduais os conceitos das pregações nas igrejas cristãs. Por consequência, Jesus foi gerado pelo mesmo princípio que rege o nascimento de qualquer ser humano que nasce sobre a face da terra, independente de seu tempo e lugar. Isto reconhece que para Maria conceber Jesus, houve terminantemente a presença física e ativa de um homem. E, portanto, a pergunta agora é: quem foi esse homem? Caro ouvinte, antes de revelar a você quem foi o homem que cobriu com sua sombra o corpo físico de Maria, causando a concepção de Jesus, vamos primeiramente ouvir as palavras de Isabel na circunstância que Maria visitou sua casa após receber as orientações de Deus através do anjo Gabriel, o mesmo anjo que anunciou o nascimento de João Batista a Zacarias, seu pai. Isabel, esposa de Zacarias, então disse a Maria: Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que, da parte do Senhor, lhe foram ditas. Livro de São Lucas, capítulo 1, versículo 45. Em contraparte, vamos ouvir as palavras de Maria registrada no livro São Lucas, no mesmo capítulo 1, sendo os versículos 46 a 48, quando disse estas palavras: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva. Pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Assim, quando Isabel, esposa do sumo sacerdote Zacarias, conversou com Maria, ela já estava inteirada do que haveria de suceder em sua casa. Querido leitor e ouvinte, na seguinte faixa, após uma breve observação sobre o nascimento de João Batista, você finalmente saberá em detalhes a sombra que cobriu o corpo físico de Maria, ocasionando a gestação de Jesus.